Bom dia, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá começar nossa terça-feira, bem animado, com muita vontade de aprender. Quem ainda não foi buscar o material, por favor, busque para não ficar atrasado com a matéria, tá joia? Hoje, na nossa aula de história de terça-feira, do dia 3 de agosto de 2021, nós iremos falar sobre o relato de um africano escravizado, certo? Meninos, vocês vão pegar o livro de vocês, da página 112 até a 115, ok? Livro de histórias, certo? Meninos, da gente iniciar as leituras, né? Esse gênero sexual é uma história em quadrinho. Esse relato desse escravo é feito em quadrinho. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nas imagens, nas cenas, né? E acompanhassem mesmo a aula de hoje, que eu acho ela muito interessante. Então, o relato de um africano escravizado. Veja a seguir uma compreensão artística atual e trechos do relato de Mahomet Gardo Baquaquá, que foi capturado em sua aldeia na África e trazida para o Brasil, onde foi escravizado no início do século XIX. Meninos, vocês sabem que os portugueses foram os primeiros a realizar o comércio de escravos africanos através do Oceano Atlântico, né? Então, os portugueses, eles foram os primeiros, né, que começou a trazer escravos, a comercializar os escravos, né, trazer os escravos da África para o Brasil, certo? Então, o tráfico de escravos, ou seja, o tráfico negreiro, unia interesse na África, na Europa e na América, certo? Os navios europeus levavam as mercadorias para a costa africana, né? Tais como, o que eles levavam nesses navios? Tecido, tabaco e armas, que era trocado por quê? Era trocados por escravos, certo? Então vamos lá. Que posteriormente era vendido pelos colonos americanos, certo? Então, meninos, devido ao tráfico, né, negreiro, milhões de escravos foram arrancados da África e se escravizados. As primeiras capitanias, lembra que nós já falamos das capitanias hereditárias? Então, as primeiras capitanias do Brasil que receberam escravos foram Bahia e Pernambuco, certo? Locais onde a produção de açúcar é que mais prosperou. Nós já falamos sobre isso, ok? No século XVII, o tráfico de escravos chegou a ser mais lucrativo para a metrópole portuguesa do que o próprio comércio de açúcar. Então, os portugueses estavam lucrando muito mais com os escravos do que o comércio de açúcar, ok? Depois de terem aprisionado em seu continente, os escravos eram acorrentados e marcados com ferro na brasa quente para identificação. Era então vendidos pelos comerciantes de escravos que ali existiam no litoral da África, ok? E mantido para a América nos navios negreiros. Meninos, o que seriam esses navios negreiros? Os navios negreiros, eles traziam, né, saíam da África, né, com os escravos, certo? E dentro desses navios tinha porões, certo? Porões muito pequenos, mas muito, muito abafado, não entrava ventilação, não entrava ar, certo? E eles eram muito pequenos, ok? Muito apertado. Pensa pra você ver um porão apertado com um monte de escravo dentro. E com medo, né, os traficantes, né, os portugueses, com medo dos escravos fazer alguma revolta, né, se revoltasse durante a viagem, os traficantes, o que eles faziam com os escravos? Eles acorrentavam os africanos nos porões dos navios. Essas viagens, pensa bem, de lá da África até chegar no Brasil, essas viagens demoravam
dias, meses, entendeu? Demorava muito tempo. Então era viagem muito longas e cansativa. Os espaços nos porões eram bem reduzidos, como eu já falei, era muito pequeno e de muito calor, um calor insuportável. A água era suja e o alimento que eles comiam, né, os escravos que estavam lá no porão, os alimentos que eles comiam eram milho cozido, azedo, vencido, né? Então assim, a água era suja e o alimento era insuficiente para todos. Esse ambiente, meninos, ele era propício de quê? De doença e de epidemia. Pensa bem para vocês verem, porque os escravos, eles viviam em maus tratos, em péssimas condições, né? Muitos dos escravos, né, eram debilitados, né, que sobreviviam, né, muitos deles que eram debilitados. E devido a esses fatores, às péssimas condições de maus tratos, acredita-se que muitos escravos morriam na viagem. Então, os escravos eram arrancados lá da África, né, trazidos em navios dentro dos porões, só que muitos desses escravos, acreditava-se que muitos deles morriam nessa viagem devido às péssimas condições, certo? E muitos deles eram até mesmo debilitados, tinham saúde fraca, ok? Então vamos lá, continuando. Por isso, os navios negreiros eram chamados de navios tumbeiros. Quando chegaram ao Brasil, os africanos que sobreviviam, né, eram vendidos no próprio porto. Então, além dos escravos ter sido arrancados da África à força, muitos deles eram mortos, né? E muitos deles já eram vendidos no próprio porto, a hora que chegava aqui no Brasil. Ok? Então, meninos, essa é a nossa aula de história. O professor não vai ler o texto, não, porque o professor já deu uma explicada e eu gostaria que vocês lessem o texto, ok? E na dúvida é só perguntar ao professor. Então, agora, meninos, vamos lá para os exercícios, para as atividades, né, da nossa aula de hoje. Pratique e aprenda. Leia as frases a seguir e marque um X nas alternativas corretas. Então, né, nesse exercício, o que vocês vão fazer mesmo? Marcar um X na alternativa correta. Mesmo com a produção de açúcar, a extração do pau-brasil continuou sendo a atividade econômica mais importante durante todo o período colonial. Para trabalhar nos engenhos de açúcar, o governo português investiu no comércio de escravos trazidos do continente africano. Não havia diferença entre os africanos que vieram para o Brasil. Todos partilhavam da mesma religiosidade e das mesmas tradições. Entre os fatores que dificultaram a escravização dos indígenas está a resistência por meio de fugas e ataques aos engenhos e às vilas. Então, na número 1, vocês vão marcar as alternativas corretas. Tá joia? Tem mais de uma alternativa correta. Na número 2, observe o mapa abaixo e realize as atividades a seguir. Principais rotas do comércio atlântico de escravos para o Brasil, entre os séculos XVI e XIX. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, o que vocês vão fazer? Observar o mapa, certo? Então, observando o mapa aí. O professor vai dar uma olhada aqui no livro também, para a gente poder observar. Então, circule de vermelho no mapa 3 regiões do continente africano, de onde vieram as pessoas escravizadas para o Brasil. Então, meninos, vocês vão circular de vermelho no mapa as 3 regiões do continente africano, de onde vieram as pessoas escravizadas para o Brasil. Quais são essas regiões? Né? Então, vocês vão circular de vermelho. Ok? Na letra B, circule de verde no mapa acima as cidades que recebiam os africanos escravizados trazidos ao Brasil. Quais são essas cidades? Certo? Belém,
São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Então vocês vão circular de verde essas cidades, ok? Então, meninos, vamos lá para a próxima questão, da página 115. De acordo com os relatos da página 112 e 113, responda às questões a seguir. De que maneira Baguaquá foi transportado até o navio? Marque um X na alternativa correta. Em uma carroça com animais com as mãos amarradas? Amarrado e outras pessoas escravizadas e prisioneiros levado a uma carroça até o navio? Acorrentado e outras pessoas escravizadas com cordas no pescoço e arrastado para a beira-mar? Então, vocês vão marcar a alternativa correta, ok? Dessa questão aí. Da letra B, do número 2, da número 3, quer dizer, preste atenção. Reescreva o trecho que descreve a situação em que os africanos escravizados eram alojados no porão da embarcação. Então, vocês vão reescrever o trecho, né, que fala, né, que os africanos escravizados eram alojados no porão da embarcação. Então, vocês vão voltar lá no texto, né, no texto da tirinha, aí do livro de vocês, e vocês vão reescrever, ok? Na letra C. Para onde Baguaquá foi conduzido depois de chegar ao Brasil? Marca um X na alternativa correta. Ele foi para o Pará? Para o Rio de Janeiro? Para a Bahia? Ou para Pernambuco? Então, é uma alternativa só, hein? Na letra D. Como era a alimentação de Baguaquá e das outras pessoas durante a viagem até o Brasil? Então, como era a alimentação deles? Ok? Vocês vão escrever aí. E a letra E, em sua opinião, ao chegar no Brasil, a situação de Baguaquá melhorou? Por quê? Então, o que vocês acham? Né? A situação de Baguaquá melhorou a hora que ele chegou no Brasil? E por quê? Ok? Bom, meninos, a nossa aula de hoje, de terça-feira, está dando encerrada. Na dúvida, o professor está à disposição de vocês. Qualquer coisa é só chamar. Fiquem todos com Deus e até amanhã.